Ok, boa noite, senhoras, senhores, amigos, colegas. Sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do projeto da tutoria em transplante cardíaco e doação de órgãos. Obviamente, as minhas primeiras palavras, logo após a bem-vinda a vocês, e claro, tentar fazer alguma argumentação que não tem argumento, como diz a nossa colega Socorro Quintinho, a coordenadora interdisciplinar do projeto. Tenham certeza que todo o esforço foi feito por parte da equipe do Hospital de Messejana para tentar minimizar esse desconforto que vocês obviamente sentiram em relação à emissão das passagens, aquelas coisas. Nós fizemos de propósito para poder provocar as autoridades, aos gestores da Secretaria de Saúde, e nós não mudamos a data. Vocês foram o argumento que nós tivemos para poder, de uma vez por todas, resolver esse impasse da execução do projeto. O primeiro módulo foi praticamente uma aposta que nós fizemos, como expliquei a primeira vez, no sentido de evitar que esse projeto fosse extinguido. De sorte que nós apostamos, inclusive, nós tivemos que colocar os recursos para poder pagar as passagens e as hospedagens. Isso, felizmente, foi resolvido já com esse módulo ao meio-dia de ontem, e é por isso que vocês começaram a receber as passagens às 4:30 da tarde, e quem sabe alguns depois. Em representação de toda a equipe da tutoria, dos preceptores, dos professores, recebam nossas desculpas correspondentes. Há mais ou menos 45 dias que, dos dias úteis, alguém da equipe do núcleo central, ou praticamente muitas vezes todos, estávamos perturbando os gestores na Secretaria de Saúde. Não foi fácil. Mas eu acho que conseguimos vencer, dobramos a inoperância, dobramos a incapacidade das autoridades, dobramos essa pusilanimidade. Eu treinei tanto essa palavra. Porque é muito triste, senhores, deixar de operar, deixar de fazer consultório, passar visita e estar lá numa Secretaria de Saúde horas de horas, e você chegar às 8:30, 9 horas da manhã, vocês resolvam isso aí, por favor, e encontrar o pessoal em conjunto, dentro de uma sala, lanchando. Não sei, às 8:30 da manhã deve ser o segundo ou terceiro café da manhã que eles tomam, né? E a pilha dos processos em todos os birôs, nas escrivaninhas, é uma coisa incrível. Enfim, temos algumas novidades a partir desse módulo. Amanhã, para toda a parte clínico-cirúrgica e para todos, estamos com uma criança que é o 9º dia de assistência circulatória biventricular por rejeição grave, 3 anos depois do transplante. E ela foi submetida a um suporte biventricular com CenturyMag. E nós fizemos os testes agora de tarde e vamos conseguir retirar esse suporte e a criança vai ficar com seu próprio coração. Então é uma situação que nós vamos poder mostrar a vocês. Outro anúncio rapidamente, antes de ceder a palavra ao nosso chefe, Dr. João Davi, é em relação a esse suporte circulatório mecânico. Nós temos um lote de dispositivos e, conversando com a direção do hospital e com o chefe, Dr. João Davi, achamos conveniente, na eventualidade de que algum dos centros tutorandos, seja o Rio, São Luís, Natal ou Salvador, tivesse um paciente em Intermax 2 caminhando para o 1,
ou mesmo com o Intermax 1, vamos, o grupo do Messejana, levar o CentriMac até onde vocês estão para implantar com vocês e dar um seguimento a esses pacientes em forma de ponte para transplante. Essa é uma medida que nós já decidimos fazer. E o terceiro anúncio é que nós temos que combinar, agora que vocês seguramente mais tarde ou amanhã, durante nas sessões do Hospital de Messejana, para fazer uma sequência do que vai ser a parte prática no terceiro módulo, onde vocês já vão começar a colocar o dispositivo de assistência ventricular em modelos animais e também em blocos de coração-pulmão para retirada e coração-pulmão para implante, antes de passar para um cadáver completo. Correto? E por último, para os dias 5 e 6 de abril, os dias que precedem ao Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular, que será realizado aqui em Fortaleza, nos dias 7, 8 e 9 de abril, nós vamos encostar a tutoria nesse evento e vamos fazer a parte prática muito bem organizada, se Deus quiser, na Universidade Estadual do Ceará, que tem um hospital veterinário que ainda não inaugurou. Vamos ser os primeiros em executar alguma atividade no centro cirúrgico para o implante dos dispositivos em animais, CentriMac, HeartMate 2, hardware, o local, o brasileiro Axtai e também ECMO, aproveitando a presença dos nossos convidados internacionais da Pensilvânia, o professor Christian Bermúdez, que já confirmou, de Tampa, nosso amigo, o brasileiro Cristiano Caldeira, que estará aqui, e o professor Preuss, que vem de Hanover, para poder falarmos sobre proteção miocárdica, etc, etc. Então, nós vamos utilizar essa turma que vem para o Congresso em benefício, né, do nosso projeto de tutoria. Então, temos uma série de coisas, um pouco em compensação pelo tardio que foram as emissões das passagens, e depois dessa tentativa de explicação, que obviamente nunca vai poder corrigir o que as autoridades nos forçaram a fazer, passo a palavra à moderadora desta sessão, a doutora Juliana Rolim, quem vai apresentar os seguintes tópicos dessa sessão. Diferentemente do módulo anterior, que foi muito voltado para a doação de órgãos, esse módulo trata, né, de um tópico importante, que é o preparo do paciente em candidato a transplante, e que a gente vai contar muito com a parte multidisciplinar, que é extremamente importante nesse processo de preparo. Vai ser do Dr. João Davi, que é doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, especialista em cardiologia e terapia intensiva pela AMB, e atualmente é o coordenador da unidade de transplante e insuficiência cardíaca do Hospital de Messejana e diretor do departamento especializado da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E ele vai começar a falar sobre os critérios para a indicação de transplante cardíaco. Olá, boa noite a todos. Prazer novamente a gente estar aqui já nesse segundo módulo aí da tutoria. Como o Juan falou antes, né, não adianta a gente ficar falando aqui em dificuldade, porque hoje, todo dia lá no serviço, a gente, como diz o ditado popular, a gente tem que matar vários leões todo dia para poder a coisa funcionar. E se não fosse assim, com tanta dificuldade, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Estou vendo assim tanta gente aqui para a gente discutir sobre um tema tão difícil que é o transplante. Porque se tudo tivesse sido fácil, acho que esse serviço ele não teria surgido. Na vez passada que estiveram lá no hospital, há muitos a gente mostrou a nossa trajetória. E isso daí eu acho que tem sido uma marca para a gente, eu considero como uma marca. Porque em cima de tantas as dificuldades a gente conseguiu sobreviver. E a tutoria está conseguindo sobreviver com essas entraves aí burocráticos do governo, mas isso daí vamos deixar para trás
e vamos agora falar sobre coisas importantes. Com já alguma experiência, né, nós já temos quase 17 anos já nessa área, a gente já tem bastante feeling para poder mostrar para vocês o que a gente faz no dia a dia de transplante. A gente que milita na insuficiência cardíaca, eu gosto muito sempre de falar do quão é grave a insuficiência cardíaca. Todo mundo já sabe, né? Mata mais do que o câncer, mata mais do que isso, é uma das doenças que mata mais no mundo, mas ninguém se apercebe da gravidade. A gente só se apercebe da gravidade quando o doente chega, que vem indicado, dizer, não, isso aqui é indicado para transplante. Aí a gente vê que o doente está grave. Por quê? Ultimamente, os doentes que têm sido encaminhados para serviços referenciados de transplante cardíaco, eles têm vindo em estado muito avançado da doença. Talvez até tenham passado por estágios em que poderia ter sido melhor tratados, melhor otimizados, até porque não existe. Nós tivemos uma grande luta no Departamento de Insuficiência Cardíaca, o presidente atual, os passados, de a gente conseguir ter as clínicas de insuficiência cardíaca, mas não é fácil. Não é fácil porque é doença complexa, doença de alto custo, e que a gente não consegue agrupar isso aí em serviços de referência, até porque muita gente, muito colega médico, talvez, ele fica com o doente e ele acha que está tratando bem o doente, obviamente que sim, mas não referenciar para um serviço de insuficiência cardíaca. Nós consideramos um serviço de insuficiência cardíaca porque nós temos um grupo todo. Como vocês já sabem, que mostrei no último módulo, nós temos todos os profissionais multidisciplinares agregados no nosso serviço de insuficiência cardíaca. Então é isso aqui. Esse slide, né, eu mostrei a vez passada de outra maneira. Esse slide eu acho ele maravilhoso porque mostra quão grave é a insuficiência cardíaca, que a gente tem que tomar providências imediatas para que nós possamos ter o nosso paciente vivo. Então, na avaliação para o transplante, a gente vê que guideline, trabalhos científicos, mas cada dia a gente tem que pensar mais numa avaliação clínica. A avaliação clínica, ela supera tudo. E à frente a gente vai dizer, eu vou falar um fato até pitoresco que se passou no Rio de Janeiro, quando eu apresentei um caso clínico. Então, a história do paciente. Uma história minuciosa, o exame físico e os exames complementares, você fazendo a integração disso aí, que é fundamental. Isso é fundamental. Nós fazemos com frequência a integração do exame clínico com exames complementares para que nós possamos chegar naquele diagnóstico, no tratamento adequado e quando chega na indicação para o transplante. Principalmente buscando determinar a causa potencial da insuficiência cardíaca, a etiologia, avaliar a gravidade, classificando ele em classes funcionais, determinando o seu perfil hemodinâmico quando ele está descompensado, avaliar o impacto na qualidade de vida daquele paciente, sempre buscando ter uma resposta quanto ao prognóstico e avaliar também a resposta ao seu tratamento. Então, critérios muitos existem para a gente dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas se vocês, para nós médicos e não médicos, quando nós nos deparamos com um paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem uma visão muito ampla. Então, não precisa da gente ver, eu, particularmente, com meus 40 anos de formado, para dar um diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente, em muitas situações, a gente dá o diagnóstico baseado até numa inspeção, num exame físico rápido, você chega a esse diagnóstico. Mas existem os critérios, né, como critérios de Boston, em que a gente classifica a insuficiência cardíaca quando estão
presentes alguns desses pontos, principalmente quando se relacionados à história, à radiografia de tórax e ao exame físico. Coisas simples, você veja que não tem aqui marcadores de diagnóstico, a gente não tem ecocardiograma, nada. Baseado somente no exame clínico, a gente já chega a esse diagnóstico da insuficiência cardíaca. Mas uma coisa importante, quando a gente se depara com aquele doente que tem insuficiência cardíaca, a gente, principalmente para nós que somos centro e que vocês serão centro transplantadores, quando o doente chega, a gente olhar como um todo e buscar esses chamados preditores de mau prognóstico de insuficiência cardíaca crônica, aquele que vem, ou crônica descompensada, quando chega para a nossa avaliação. Vocês vejam que aqui tem em torno de 50 marcadores preditores de mau prognóstico de insuficiência cardíaca. Preditores na história clínica, preditores no exame clínico, preditores na etiologia, preditores na capacidade para o exercício, alterações hemodinâmicas, em alterações eletrofisiológicas e exames laboratoriais. Então, a gente vê que tem muitos desses preditores que eles estão presentes. A gente, numa avaliação primária, da própria história. Quando você vê um doente que tem a idade já é um preditor de mau prognóstico, quando a gente se depara com insuficiência cardíaca em pacientes acima de 65 anos. A gente vai no exame clínico, a gente vê congestão e hipotensão, por exemplo. Hipotensão é um fator de mau prognóstico que a gente não consegue otimizar a terapêutica, onde a gente vê doente que tem o tempo todo com aquela galope, com aquela presença de terceira bulha. Fatores de mau prognóstico. Isso daí tem sido assim, não é mais aprendizado, isso daí já é uma coisa do dia a dia. E na beira do leito, quando a gente está com quem está iniciando, com o residente, com o estudante, eu tenho feito muito isso. Eu digo para ele, olha, palpa o pulso desse doente. O que é que você me diz do pulso? Então, quando ele vê aquele pulsinho fino, e a pressão, quanto é que está? Uma pressão de 9, de 10, então você já tem que acender a luz. Né? É um doente grave, é grave mesmo, não adianta, é porque ele já está começando a esgotar todos os fatores de adaptação do organismo. Então, a capacidade de exercício, muita coisa hoje, muito colega já pede um teste cardiopulmonar e indica o transplante por causa de um VO2 baixo. Mas não é só o VO2, não é só o teste cardiopulmonar. Então, a gente vê que a insuficiência cardíaca é uma coisa tão complexa que a gente tem que interagir, tem que integrar todos esses fatores para que nós possamos tanto ter uma indicação precisa, porque essa questão da indicação precisa também, tanta experiência, tem épocas que a gente não sabe, a gente fica titubeando, dizer, será que eu espero um pouco, será que eu indico? Isso não é fácil, isso é difícil. Mas a gente também não pode protelar muito para não perder o doente, principalmente quando ele entra numa fase de deterioração clínica que é rápida, principalmente quando tem alguns desses marcadores presentes. E vários trabalhos na literatura que mostram realmente de que a presença desses marcadores são marcadores de mau prognóstico, como uma fração de ejeção baixa ao ecocardiograma, como o aumento dos tamanhos do diâmetro do ventrículo esquerdo, a presença de insuficiência tricúspide. Uma coisa, por exemplo, insuficiência mitral. Quando você vê que a insuficiência mitral aumenta, porque ele está piorando. Ou o nosso conhecido paciente Chagas, que há alguns anos atrás se discutia sobre os resultados do transplante cardíaco no paciente Chagas, e hoje a gente sabe que é um dos pacientes onde a gente tem os melhores resultados pós-transplante, é no paciente que tem doença de Chagas. E isso daí, obviamente, estão baseados, né, nas nossas indicações em tantas diretrizes, principalmente as diretrizes brasileiras. Nós somos ricos em diretrizes. O Departamento de Insuficiência Cardíaca tem trabalhado muito nos últimos 10, 12 anos e temos várias diretrizes publicadas, diretrizes de transplante, diretrizes de insuficiência cardíaca aguda, crônica, além de a gente seguir os guidelines, as diretrizes internacionais. Então, baseado na nossa diretriz de 2010, inclusive nós estamos propondo agora, nessa nova gestão aí, que nós possamos fazer uma atualização, tem algumas coisas que merecem ser atualizadas. Então, as indicações para o transplante são essas. Insuficiência cardíaca refratária na dependência de drogas inotrópicas por mais de 2 semanas, ou na dependência de suporte circulatório mecânico ou ventilação mecânica. Isso aqui é o que nós estamos vendo mais hoje. Né? Juan acabou de citar um caso aí de uma criança lá, né,
dependente de suporte circulatório mecânico, e nós tivemos vários no nosso grupo que foram para assistência circulatória e que depois foram transplantados com sucesso. Doença isquêmica refratária, sem possibilidade de revascularização, arritmia ventricular refratária e aqueles pacientes que, por mais que a gente otimize e tal, ele permanece em classe funcional 4. E os pacientes de classe 2A, que são quando a gente usa o teste cardiopulmonar como um parâmetro, né, com relação a relação VE/VCO2 acima de 35. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Amanhã uma colega nossa que faz os nossos testes vai falar sobre o teste cardiopulmonar, a doutora Márcia Salles. Então, nós vamos poder interagir com ela sobre dúvidas sobre essas indicações. Mas tem aqui também os pacientes em que usam beta-bloqueadores ou não usam beta-bloqueadores, em que as indicações são diferentes daqueles que usam beta-bloqueador, que a gente indica o transplante com um pico de O2 abaixo de 12, e os que são intolerantes ou que não usam beta-bloqueador, a gente já pode indicar com um VO2 abaixo de 14. Quando a gente não deve indicar o transplante é quando, principalmente, isso tem sido muita frequência, colegas que acham que a gente já pode indicar um transplante por uma fração de ejeção muito baixa, ou quando ele está em tratamento, mas não está aquele tratamento otimizado. Vejam bem, senhores, os pacientes, quando vêm para transplante, a gente tem que, mesmo que ele venha com aquela otimização, a gente tem que buscar uma otimização maior sempre, para que nós possamos esgotar todas as possibilidades de um tratamento clínico, tanto a otimização terapêutica como a intervenção, utilizando a ressincronização cardíaca e o CDI. Aqui é onde está o grande problema, as contraindicações, que a gente tem que saber o momento ideal da indicação, mas a gente tem que ter a coragem, tem que ter o critério, o feeling da contraindicação. Dizer, a partir desse momento ele não está indicado mais o transplante. Então, a gente vê que tem várias situações que isso daí é muito frequente no dia a dia dos pacientes que vêm indicados para transplante e que estão presentes na nossa clínica de insuficiência cardíaca. Eu digo isso para vocês porque hoje nós temos na nossa Messejana, agora nós ampliamos, nós temos uma unidade, uma enfermaria hoje com 30 leitos, somente para transplante e insuficiência cardíaca. Então, é uma unidade grande e a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes de várias etiologias, de várias origens, de vários estados, de vários municípios. Eu me lembro que nós fizemos aqui há uns 3 anos atrás um round, o doutor Pereira Barreto veio aqui e fazer aquilo que ele fazia lá no Hospital de Cotoxó, em São Paulo, e eu falei com os meninos, eu digo, vamos deixar os pacientes que a gente tem. Ele veio passando de um por um. Tinha miocardiopatia peripática, chagásica, isquêmica, angina, tudo. E ele ficou olhando e disse, você escolheu? Eu disse, não, está nada escolhido, isso aqui está do jeito que é a nossa enfermaria. Então, isso daí a gente tem tido essa experiência, e que a gente tem o maior prazer assim, de transmitir assim, para vocês. Então, vejam, idade, os guidelines, essa revisão americana agora, que saiu agora em janeiro de 2016, o ideal, transplantar pacientes abaixo de 70 anos. Esse é que é o ideal. A sobrevida maior é para quem tem abaixo de 70 anos. No entanto, pacientes acima de 70 anos, eles devem passar por um critério de indicação diferente. Isto é, uma avaliação mais ampla, até porque acima de 70 anos, ele está vulnerável a ter outras patologias associadas, principalmente com relação a neoplasias, a doenças psiquiátricas, a depressão, osteoporose, essa coisa toda. No nosso grupo, nós temos paciente transplantado de 73 anos, atualmente temos em avaliação um de 75 anos, que é até do Rio Grande do Norte, mas eu já estou pensando muito como é que a gente vai... Mas é aquele paciente que ele chega, ele está rígido, ele tem a doença, ele perdeu a qualidade de vida, e ele chega para você e diz, não, doutor, eu quero transplantar.
Então, você fica assim, naquela situação de que você tem que explicar para ele, mas você tem que falar também em prognóstico. Diabetes. Este é outra grande contraindicação relativa, mas que nós já estamos vencendo isso aí. Principalmente, vencendo, o que eu digo é tendo que transplantar e até suportar as complicações que virão depois do transplante, principalmente depois da imunossupressão. Mas o diabetes insulino dependente com lesões de órgãos-alvo, este aí é um doente difícil. Principalmente se ele tiver uma hemoglobina glicada acima de 7,5, que você não consegue controlar e tem lesão de órgãos-alvo, você tem que pensar 2 vezes para transplantar. Inclusive, você fazer com a família, comunicar para a família, falando sobre os prognósticos. Então, o doente diabético, para nós, de uma maneira geral, para todos, é um paciente difícil e que a gente tem que pensar muito quando indica o transplante para ele. Obesidade mórbida é outra condição. Tem aparecido muitos pacientes obesos com índice de massa corporal acima de 35 e que se sabe que as complicações são muito maiores quando ele tem esse índice de massa corporal. Os guidelines americanos sugerem que acima de 35 você não transplante, que você possa promover uma perda de peso, juntando com um endocrinologista, com nutricionistas, para que ele alcance essa meta de um índice de massa corporal de 35, menos de 35. Antes era 30, até 2006. Agora eles fizeram essa atualização, subindo para 35. Na nossa Casuí, no nosso grupo, só temos 3 casos desses. Desses 3, eu indiquei com toda coragem, como eu falei, a cirurgia bariátrica. Eles fizeram cirurgia bariátrica e aí eles fizeram cirurgia bariátrica e melhoraram a função ventricular. Então eu já não transplantei mais. Esses doentes estão em tratamento clínico, estou em observação. Neoplasia é outra coisa que está aparecendo com mais frequência. Neste caso, os grupos de ciência cardíaca, o serviço de ciência cardíaca, é interessante que tenha um link com o grupo de oncologia para fazer essas discussões caso a caso. O guideline mostra que você tem que ter uma certeza da remissão da neoplasia com mais de 5 anos, para que você tenha mais segurança de que não haja recidiva da doença depois que você institui a imunossupressão. Insuficiência renal, outra coisa muito frequente. Quando nós começamos, eu estou falando esses tópicos aqui, digo para vocês com segurança, a gente tinha muito menos. Mas 17 anos depois, a gente tem muito mais. A gente tem muito mais desses doentes. Por quê? 17 anos depois já mudou muita coisa. Mas antes a gente não se preocupava muito com isso. Mas hoje a gente já se preocupa primeiro com o rim, se preocupa com a diabetes, se preocupa com a doença maligna. Então, insuficiência renal, doente com clearance abaixo de 30, você pretende transplantar, mas você tem que ter uma estrutura suficiente para que você possa, num link com o grupo de transplante renal, fazer o transplante combinado. Paciente sensibilizado, painel linfocitário acima de 10%, que é uma contraindicação relativa ao transplante. Esse daí também tem sido uma outra causa de frequência, porque muitos doentes que têm sido submetidos a outros procedimentos cirúrgicos ao longo da vida. A insuficiência cardíaca é a fase final de complicações das doenças ao longo da vida. Então, eles chegam pacientes muito sensibilizados, e aqui é muito difícil isso, porque não existe um consenso sobre o tratamento, sobre os protocolos de dessensibilização, que nós vamos mostrar, mas mesmo assim nós já tivemos casos em que nós fizemos a plasmaférese para poder transplantar, mas suportando um alto custo, e que depois isso se tornou inviável no nosso serviço. Doenças
restritivas, né, infiltrativas, a amiloidose, são as coisas mais raras também. As doenças lá em cima, ali, as cerebrovasculares, outra coisa começando a aparecer mais. Nós tivemos um caso recente, né, em que um doente que tinha tido um AVC há um ano atrás, rígido, totalmente rígido, veio também do Rio Grande do Norte. Doente que eu avaliei com todo critério, tomografia, ele convulsionou no pós-operatório depois do transplante, e aí parou, complicou, e aí a gente fica pensando, e aí, eu indiquei bem, com certeza, ele era um doente totalmente rígido. Aí, quando é no outro dia, a gente já tem outro paciente do mesmo jeito. Então, essas situações, pessoal, são muito individuais. A gente tem que pesar muito, inclusive com discussão com outros. Esse outro que nós estamos em lista, quase em lista aí, nós vamos ter que fazer uma discussão com a neurologia para saber se a gente está fazendo uma boa indicação para ele ou se eu persisto no tratamento clínico. Mas é um doente que ele é um cantor, ele quer fazer show depois que transplantar, chega para a gente, aí eu olho para ele assim, eu digo, tá certo, tudo bem, mas a gente, aí eu penso logo, ele vai convulsionar de novo, ele vai fazer uma complicação cerebral depois. Isso daí a gente tem que ter todos esses cuidados, né? E síndrome de imunodeficiência adquirida. Também houve essa introdução aí no guideline americano, de que deve ser discutido com a infectologia. Esses pacientes podem ser transplantados, desde que eles estejam todos aqueles critérios, não tenha doença ativa, não tenha doença maligna, tenha um número de células de CD4 acima de 200, todos os critérios obedecidos pela infectologia. Nós não temos ainda feito nenhum desses pacientes. E as contraindicações absolutas, a resistência pulmonar aumentada, acima de 5 unidades UUD, comorbidades com baixa expectativa de vida, muito frequente. Você vê doentes que têm doenças que a gente sabe que ele tem uma baixa expectativa e que quer transplantar. E a gente tem que ter aquele senso clínico de chegar, chamar a família e dizer que a gente vai partir para um tratamento paliativo. O tratamento paliativo a gente tem que colocar na cabeça de que é um tratamento adequado do que fazer um transplante com doente, só fazendo complicações e mais complicações, e a gente sabe com um prognóstico muito ruim. Insuficiência hepática, incompatibilidade ABO, doença psiquiátrica grave, dependência química e não aderência. Isso aqui é uma coisa tá bem frisada lá na americana. Principalmente com relação ao uso do tabaco, do álcool, se não tiver uma abstinência acima de 6 meses, está contraindicado. Isso daí tem sido também um grande problema para a gente, porque o alcoolismo é muito frequente. Com relação à doença psiquiátrica, é uma contraindicação absoluta, mas recentemente nós tivemos um paciente, foi transplantado esse ano, inclusive, não era uma doença psiquiátrica grave, mas várias vezes nós pensamos se a gente iria colocar em lista ou não. Até porque, até a própria avaliação familiar, feita pela psicologia, feita pela assistente social, indicavam que não deveria transplantar o doente. Mas pensem vocês, um doente tão rígido, né? Rígido, doente bom, a gente olha assim, você sabe o que é aquele doente bom para você transplantar, sabe qual é aquele doente bom para você conduzir um tratamento grave para ele. E eu bati o martelo, né? Eu digo, não, vamos transplantar. E complicou muito no pós-operatório, mas hoje ele está em casa, então até hoje a gente estava discutindo lá, ele está se vindo como exemplo. Isso aí não é para a gente transplantar todo doente assim. Mas ele saiu maravilhosamente, está muito bem em casa depois de quase 2 meses de transplantado. Então, a sobrevida melhorou muito, principalmente nos últimos anos, né? Sobrevida americana, justamente por isso, por uma melhora do conhecimento do transplante, imunossupressão, tal. Os pacientes com diabetes, a gente sabe que a sobrevida é menor, isso aí não tem a menor dúvida, mas a gente não pode deixar de transplantá-los. Os pacientes que têm disfunção renal também, eles complicam muito no pós-operatório, e são doentes que a gente tem que ter uma abordagem diferente depois que transplanta.
Doença que a gente tem que andar com ele junto com a nefrologia. Isso daí está sendo também muito frequente no nosso grupo. Então, os pacientes que têm insuficiência renal, a função renal deve ser avaliada com estimativa com clearance na vigência do tratamento clínico. A evidência de disfunção renal deve incluir a gente fazer uma avaliação ampla, ultrassonografia, medida de proteinúria. Isso a gente faz em conjunto com o grupo de nefrologia. Outra coisa é o teste cardiopulmonar. Eu não vou só citar aqui para vocês a importância da gente saber. A gente sabe os dados de literatura, quanto melhor no teste da caminhada de 6 minutos, quanto menor for a caminhada, pior o prognóstico, como também, quando se classifica as classes funcionais na egospirometria, o prognóstico é pior. Amanhã a doutora Márcia vai falar com mais detalhes para vocês. Resistência pulmonar. Aí sim, isso aí é que é um... Está na hora, né, doutora? Isso aí a doutora Germana vai falar amanhã, mas é uma coisa importantíssima que a gente tem que se reavaliar sempre, principalmente quando a gente coloca esse paciente em lista e ele demora a ser transplantado. A gente tem que reavaliar, principalmente quando ele faz descompensações frequentes e ele pode ter mudado esses parâmetros da resistência pulmonar. Em relação à coisa do câncer, como eu já falei, a remissão do câncer, e essas comorbidades realmente elas são responsáveis quando elas estão presentes, por um pior prognóstico. O ideal seria o doente que não tivesse todas essas comorbidades, mas isso aí é impossível da gente encontrar hoje a maioria, a não ser o doente chagásico. O doente chagásico é aquele que a gente não vê comorbidade, é o melhor doente. Quando a gente chega um doente chagásico para a gente listar, eu fico satisfeito, porque a gente sabe que não vai ter nada dessas complicações. E o Juan vai falar bem amanhã, em outros modos, vocês vão ouvir falar muito sobre isso aí. Nós vamos ter muitos pacientes em assistência circulatória mecânica como ponto para transplante que vão ser indicados. Os pacientes sensibilizados também, né, cada vez mais frequentes. E nos últimos anos, vocês viram, de 94 até 2004, como 2 vezes aumentou os pacientes que tinham um painel linfocitário menor do que 10 e uns que tinham mais do que 10%. Principalmente porque são pacientes que sofreram transfusões, cirurgias prévias, gravidez, dispositivos de assistência, retransplante, infecções por CMV e assim por diante. E os protocolos, cada serviço, a gente vê na literatura que tem protocolos diferentes para dessensibilização. Isso aí mostrei para vocês a vez passada, esse é o perfil dos doentes que nós vamos ter no dia a dia do nosso serviço de transplante. Então, qual é o momento ideal para indicar o transplante? Classe funcional 3 ou 4, persistente, com tratamento otimizado. Quando a gente percebe essa deterioração hemodinâmica, tanto da função renal, circulatória e sistêmica, digestiva, tudo de uma maneira geral. Reinternações frequentes, quando o paciente, mesmo otimizado, mesmo aderente ao tratamento, que se reinterna, você pode acender sua luz. Necessidade de altas doses de diurético, quando o paciente precisa de muito diurético, a gente sabe que estão esgotadas todas as funções dele. Aqui, somente para ser rápido, isso aqui para mostrar isso que eu falei. O caso clínico de um paciente também no Rio Grande do Norte, de Pau dos Ferros, encaminhado, que veio para avaliação para transplante, como tinha uma doença há 8 anos. Então, isso aqui, despender os mínimos esforços, tomar banho, fazer barba, apesar de toda a medicação, há 2 anos implantou um marca-passo sincronizador em Natal, melhorou nos 3 primeiros meses, depois piorou progressivamente. Não tinha doença cardíaca na família, também não tinha esses antecedentes pessoais. Isso aqui era o quadro clínico dele, vocês viram. Frequência cardíaca aqui baixa, que ele estava beta-bloqueado, pressão B3, pressãozinha baixa, hepatomegalia, tomando os medicamentos ainda com otimização terapêutica, já estava aqui, menos o enalapril, porque ele não tolerava aumentar o IECA. Então, nós fizemos solicitamos esses exames,
Diminuímos o carvedilol, foi para o diurético venoso, ficou na enfermaria, e isso aqui era o perfil laboratorial desse doente. Então, a gente vê, né, ureia, creatinina já subindo, sódio baixando, INR já aqui alterado, ProBNP elevado, ecocardiograma com a fração de ejeção 19, dilatação do VE, bloqueio de ramo esquerdo, área cardíaca aumentada, exercícios ventriculares frequentes, taquicardia ventricular não sustentada. Não melhorou, ficou isso aqui que a gente vai ver muito. Amanhã, se vocês quiserem, eu mostro lá na enfermaria alguns que nós temos assim, dependente de inotrópico, a gente não consegue tirar. Né? Foi discutido de sessão, indicamos o transplante. Para mostrar para vocês só de que aquilo que eu falei no início, aqueles marcadores de mau prognóstico, são importantes a gente visualizar em cada paciente. Então, esse paciente ele tinha a classe funcional diminuída, capacidade de exercício, teste cardiopulmonar, ninguém nem fez nesse doente. Cavidade ventricular aumentada, ProBNP lá em cima, sódio sérico baixo, fração de ejeção diminuída, hipotensão arterial, resistência vascular pulmonar alterada, arritmias ventriculares. Então, vocês vejam, neste paciente, nós detectamos, assim, sem muitos esforços, vários marcadores de mau prognóstico que fazia com que nós indicássemos o transplante. Então, esses pacientes assim, eles passam depois por uma avaliação geral, a nossa equipe, estratificando o risco, vendo sempre a questão multidisciplinar, passa pela odontologia, para tudo vocês vão verem hoje e amanhã como é a trajetória que nós utilizamos no serviço. E, para finalizar aqui, eu queria mostrar para vocês, queria pedir a adesão de todos. A gente tem, dentro do grupo do Departamento de Insuficiência Cardíaca, um grupo de estudos em transplante e insuficiência cardíaca. Então, ele está ativado agora no site da SBC, cardiol.br, e vocês puderem acessar para se associar, ninguém paga nada, é multidisciplinar, médicos todos. E eu tenho também essa incumbência, assim, sou o presidente desse departamento, aqui junto com essa turma toda aqui, doutor Juan, o Bacal, o pessoal do INCOL, Montera do Rio, e a gente está querendo, nesses próximos anos, dar uma dinâmica maior aí no grupo de estudos. Obrigado. E estamos hoje e amanhã para a gente fazer discussões e tirar dúvidas e fazer a coisa bem prática e bem tirando aquelas dúvidas que a gente sente no dia a dia e que a gente também teve isso durante muito tempo, que no início a gente fazia, me lembro muito, na questão da imunossupressão, quando a gente tinha aquelas dúvidas grandes, a gente ligava para o Dante Pazanese, lá para o doutor Ricardo Manrique, um dos grandes mentores, tutores do nosso serviço, doutor Ricardo Manrique, lá no INCOR, lá no Dante, a gente não tinha vergonha nenhuma, a gente ligava para ele, discutia, e ele ajudou bastante. E hoje, como a gente tem um pouquinho mais de experiência também, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Obrigado.